Olá, boa noite. A gente está aqui para mais um dia, né, do nosso encontro aqui de formação. Já estamos caminhando para o fim da formação, né? Vamos ter apenas mais um encontro. Em breve a gente vai enviar para vocês algumas informações também acerca do que a gente precisa fazer. Eu vou pedir vocês só um minutinho, só para eu fazer um ajuste aqui, já retorno. Prontinho, já retornei. Então a gente já vai caminhando para o final. Em breve vocês recebem aí as orientações. Acredito que para a maioria aí falta mais uma, duas aulas, né? Ou talvez três para quem precisou adiar ou fazer alguma outra ação. Então, a nossa proposta para hoje é refletir um pouco sobre aquilo que nós já trabalhamos, aquilo que nós já tivemos a oportunidade de aprender e de discutir na formação. E aí vamos fazer hoje uma discussão mais de conclusão, de consideração geral, tá? Para a gente já ir afunilando aí e caminhando para a conclusão da nossa formação. Então eu vou dar a vocês um tempinho bem breve, vão ser apenas 10 minutinhos, tá? Vou dividir vocês aí em dois grupos. Eu acho que dois grupos é tranquilo. E a ideia, eu só quero que vocês respondam brevemente, em forma de tópicos, o que aprendemos até aqui. Então, tentar fazer aquele exercício, né, do que ficou para você dos cursos que a gente fez até hoje, dos 5 encontros que a gente teve. Né, a gente começou lá no primeiro encontro, falando da proposta pedagógica, das plataformas, de como que o curso iria se organizar, e fomos até o quinto encontro, onde falamos da questão do planejamento. E aí teve uma série de temas, então eu queria ver se vocês conseguem lembrar de algum tema, assim, algo que vocês viram e aplicaram à realidade de vocês, tá bom? Então, 10 minutinhos aí, bem rapidinho, façam na forma de tópicos e a gente volta aqui para compartilhar e dar continuidade à formação de hoje. Já vou dividir vocês.
Olá, então estamos de volta aqui para poder falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, né? Eu vou pegar aqui nas notas compartilhadas, aí vocês podem colocar nas notas aqui. Assim que vocês tiverem colocado, que eu puder copiar, posso copiar já? Deixa eu tentar colocar tudo em tela, vamos ver se vai caber. Vou tentar colocar tudo aqui. Acho que do grupo aqui nós vamos ter que dividir. Então, deixa eu voltar aqui para eu dividir direitinho. Aí a gente consegue visualizar lado a lado, vai ficar melhor. Espera aí que eu vou ter que fazer uma estratégia. Vou misturar aqui o grupo 1 com o grupo 2, apenas para caber em tela, tá bom? Para a gente poder aproveitar mais. Mesmo assim, eu acho que não coube. Então, eu vou trazendo e a gente vai ajustando. Vamos por cada grupo, então, porque aí, indo pelo grupo, eu acho que eu consigo colocar tudo para a gente. O grupo 1 colocou as seguintes observações, ó. Importância dos textos e suas variedades, assim como os recursos. Né? Esse foi um tema que a gente explorou bastante, né? Textos escritos, textos orais, gêneros textuais, a questão do planejamento e da flexibilidade no planejamento. Da língua, a gente falou um pouco do que é língua, né? E de como se ensina a língua. Plataformas e modalidades, sim, a gente discutiu um pouco, né, do ensino presencial, do ensino remoto, do híbrido. Competências linguísticas, sim, e comunicativas, nós falamos um pouco. E estratégias de ensino-aprendizagem, legal. O grupo 1 aí explorou vários tópicos que a gente trabalhou, que a gente abordou. Vamos agora ver o segundo grupo. Né, o que o grupo 2 trouxe aí para a gente. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente comentar sobre isso, tá? O grupo 2 tem esses tópicos e tem mais um tópico final aqui. Espera aí que eu não estou conseguindo. Agora agora ele está deixando eu trabalhar. Espera aí. Ele estava me impedindo de trabalhar aqui. Bom, o último tópico está aí. Tá, então o que o grupo 2 colocou? Explicações sobre a plataforma, né? Na verdade, a gente falou bastante sobre o WebConf, a gente não chegou a falar do Moodle, mas falamos também do Classroom, né? Do Google Classroom. Utilização de recursos diversos, sim, falamos de diversas possibilidades aí de explorar os recursos, de fazer essa exploração. Preconceito linguístico, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre isso, sobre as variações, sobre a própria concepção, muitas vezes, que a gente tem de língua, o planejamento, questões sobre tempo e espaço, questões sobre os alunos, processos de pesquisa, reflexão, seleção de conteúdo, né? Para selecionar o conteúdo. Legal. Nós falamos, então, sobre diversos pontos relacionados ao ensino. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês parte do planejamento, né, dos 5 primeiros encontros.
Então, está organizado aqui 3 tópicos para cada um dos encontros. Essa aqui é uma ideia de um plano de ensino, né? De um cronograma em tópicos, que é um planejamento do curso, né? Do curso em si, e não de cada uma das aulas, né? Então, a gente consegue ver aqui quais foram os tópicos principais trabalhados. E eu vejo que é legal, porque vocês conseguiram recordar esses tópicos, né? Então, nós começamos lá no primeiro encontro, no dia 15/7, né? A nossa ideia era ter pelo menos 2 encontros mensais, né? Então, a gente teve 2 encontros em julho, 2 encontros em agosto, agora temos, hoje é o 2º de setembro, mas teremos o último encontro ainda de encerramento, né? De fechamento. Então, vocês podem ver aí que é um pouco do conteúdo que vai constar nos certificados de vocês, que é um pouco dessa síntese, ou seja, as plataformas de ensino, proposta pedagógica e os objetivos dos níveis, responsabilidade do professor e função dos monitores, o que é língua, como se ensina uma língua, modalidades de ensino, né, o presencial, o remoto e o híbrido, o plano de aula e questões didáticas, pressuposições e expectativas que a gente tem no ensino de línguas, né? Língua oral e língua escrita, falamos sobre as características e as habilidades necessárias para lidar com cada uma delas. Trabalho com textos orais e escritos em sala de aula, e acabamos falando também de textos híbridos, textos imagéticos, textos polissemióticos, né? Ou multimodais. Falamos, então, sobre a competência linguística e comunicativa, estratégias para o ensino-aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira, recursos tecnológicos e materiais no ensino de línguas, planejamento do processo de ensino-aprendizagem de línguas, construção do plano de curso e do plano de aula, aspectos práticos e teóricos que impactam o ensino-aprendizagem. Ou seja, embora a gente tenha um curso reduzido, com poucos encontros, o volume temático que a gente já pôde mencionar, abordar, é bem grande. E aí eu queria ouvir alguns de vocês, o que vocês acham agora, né? Hoje a gente ainda tem um fechamento aí, retomando alguns aspectos e dando alguns direcionamentos, mas até o 5º encontro, eu queria ouvir um pouco de vocês, agora que vocês têm a visão, recuperaram um pouco aí na memória, e têm a visão de uma síntese do conteúdo desses 5 encontros, o que vocês acham da formação, né? Desses tópicos aí, quais desses tópicos vocês acham que a gente poderia, talvez, falar um pouco mais hoje, ou que deixou a desejar, ou que merece ser mais explorado? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês para a gente poder dar prosseguimento aí na aula. Pelo menos 2, 3 pessoas falando. Podem abrir o microfone. Eu acho que vai ficar melhor do que a gente digitar no chat. A Carolina disse os tópicos 3, 4 e 5. Mas aí são quais tópicos aqui? Mereceria um semestre cada. Claro, a gente pode aprofundar aqui, ó, o 3º, 4º, 5º encontro, dá para a gente aprofundar aí cada um numa disciplina durante todo um semestre, com certeza, com certeza. Eu diria o tópico 4 ali, acho que tem bastante coisa que é sempre bom rever, né? Competência linguística e comunicativa, estratégias, os recursos tecnológicos e materiais do ensino de língua. É interessante também, mas eu acho que isso é mais já um pouco mais objetivo, né? E é interessante, aqui no curso, né, claro, não é uma disciplina em si, então a busca é tornar a discussão o mais, eu vou usar a palavra palatável, assim, o mais tranquila possível, assim.
sem trazer aquela série de conceitos pesados, aquela série, né, de abordagens teóricas aprofundadas, mas é tentar pegar isso e tornar o mais palatável, assim, o mais acessível, o mais gostoso de pensar sobre. E a formação tem esse privilégio, como vocês estão em sala de aula, a motivação de vocês de discutirem os tópicos é diferente, né? Muitas vezes, quando a gente está lá na formação, na graduação, muitas vezes a gente não está tendo a experiência da sala de aula. Então, a discussão é outro nível, né? A discussão é diferente. Então, além da Carolina e do Marcos, quem mais queria dizer? Isso, Marcos, às vezes a discussão fica vazia, porque a gente, às vezes, não percebe alguns tópicos importantes que estão sendo ditos porque a gente não está vivenciando, né? Então, quando a gente está vivenciando e conversando sobre de uma maneira agradável, de uma maneira acessível, eu acho que a gente ganha mais e aproveita mais, né? Às vezes, a forma que as coisas são ensinadas também fica uma forma muito, muito etérea, muito difícil de atingir. Eu acho que o ensino tem esse papel de trazer aquilo para uma linguagem acessível, discutir, tornar um pouco mais tranquilo, né? Sem necessidade de simplificar, de reduzir, não, mas é mesmo de tornar aquilo mais legal. Porque esse é o papel do ensino, esse é o papel do professor, esse é o papel da relação, da interação didático-pedagógica. Então, aí, quem quiser falar pode interromper a qualquer momento para acrescentar, tá bom? Eu gostaria de falar umas coisinhas e eu tava aqui pensando na minha tomada de turno. Tava esperando você dar uma brechinha para começar. Gostei de todos os tópicos, acho difícil escolher algum para discutir um pouco mais até. Acho bem interessantes os que o Marcos mencionou ali. E se puder voltar o slide, não sei, Carlos, seria possível? Obrigada. Mas eu particularmente acho que seria bem legal, talvez, esses que fazem parte do terceiro encontro aqui, língua oral e língua escrita, características e habilidades, e trabalho com textos orais e escritos em sala de aula. Por quê? Porque foi o que mais me chamou a atenção nessa formação, pelo fato de abrir muitas possibilidades para mim. Estava até comentando com o pessoal que eu tinha uma visão bem mais estreita de que tipos de texto que dava para trabalhar, né, em sala de aula, e agora ampliou bastante. Então, teria particular interesse, mas todos também teria. Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida também, porque eu acho que pode ser algo que, como já estamos no final do curso, pode ser que os alunos me façam essa pergunta e eu não saberei responder. Porque, por exemplo, aqui temos nível 1, 2 e conversação. Eu estou, por exemplo, agora numa turma 2, então ainda é uma turma inicial. Não acho que os alunos têm condição de ir para a turma de conversação. Só que no semestre passado, eu lembro que a gente disse para eles que automaticamente os que já estão teriam direito à vaga do próximo, né? Então, como fica isso? Assim, se eles perguntarem se vai ter um curso subsequente, se eles podem frequentar ou não? Então, esse esclarecimento é importante. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, porque inclusive tem um questionário que a gente vai passar para vocês passarem para os alunos, e depois, no dia 30 de setembro, a gente vai fazer o nosso encontro final, né? O próximo agora é no dia 30, para a gente encerrar todas essas questões pedagógicas. O que vai acontecer? Nos meses de novembro e dezembro, a gente não vai iniciar um curso igual esse que a gente tem. Mas a gente está pretendendo oferecer, como eu já comentei, algumas aulas públicas, algumas formações assim de 3, 4 encontros. Então, esses alunos que estão agora, a gente, por exemplo, se você tiver disponibilidade de oferecer um curso específico de um tema durante 2 dias, a gente vai oferecer para esses alunos participarem desse tema. Então, a gente vai fazer algumas ações de ensino de língua, que não vão ser um curso que vão ter aí 10, 15 encontros, que vão ter uma parte síncrona e assíncrona. Esses não vão ter em novembro e dezembro. Isso a gente vai fazer somente no ano que vem,
porque a gente está com um calendário um pouco desajustado, tá? Mas a ideia é, por exemplo, eles poderiam ir para o nível de conversação, claro que para isso eles têm que ter condições, e muitas vezes com o mesmo professor, porque aí o professor que já conhece pode planejar algo mais adequado para a realidade daquele grupo de alunos, quando tem um grupo grande que pretende continuar. A gente ainda não aperfeiçoou outros níveis de formação no PET, tá? Então, a ideia é que o aluno possa ir para o próximo nível, desde que ele tenha condições. Do nível 1 para o nível 2 é muito tranquilo, mas do nível 2 para a conversação é um pouco mais desafiador, porque depende da abordagem que nós vamos ter na conversação e do nível que a conversação vai ter, né? Então, eu concordo com você. E aí, os alunos que tiverem alguma dúvida, eu posso até depois fazer uma reunião com eles, um vídeo explicativo e esclarecer isso. Porque muitas vezes, depois do nível 2, nós como PET não conseguimos atender. Então, a gente faz a conversação para fazer esse momento de intercâmbio com quem já tem um domínio maior da língua. Então, o ideal seria que eles procurassem dar continuidade da formação deles em outro espaço. Por quê? A nossa ideia aqui no PET, ela é dupla, né? É tanto oferecer oportunidade de um primeiro contato com a língua ou da prática da língua para os estudantes, para quem quer aprender, quanto formar os professores, que é o nosso, para mim, é o carro-chefe. É oferecer para vocês discussões, reflexões, formação, porque essa é a nossa ideia, ampliar as possibilidades formativas para os alunos de letras e também para alguém da comunidade externa que queira essa experiência, que queira esse aperfeiçoamento. Então, assim, se eles tiverem condições de acompanhar uma turma de conversação com outro professor, já com domínio de língua, tudo bem. Se não, aí eles não vão conseguir acompanhar. Eles podem até se inscrever, mas aí provavelmente eles não consigam acompanhar. Então, aí uma das possibilidades que a gente tem é eles fazerem um extracurricular. A desvantagem é que o extracurricular não é um curso gratuito, né? Então, muitos não conseguem dar continuidade. Mas, assim, no PET, a gente sempre tenta oferecer algumas outras possibilidades. Então, se os alunos, se tem a demanda, os alunos também podem escrever para a gente por e-mail, e aí a gente tenta atender a demanda daquele grupo, oferecer alguma atividade, oficina, algumas outras coisas, ok? O Extra oferece algumas bolsas, Caroline, mas eu não sei se essas bolsas são fáceis de conseguir para a comunidade externa, tá? Porque abre uma cota de bolsas para estudantes, para professores, para alunos que são da PRAE, na UFSC, mas para a comunidade externa eu não me lembro como funciona, tá? Assim, para falar com segurança. Georgia, não sei se eu consegui te responder, mas é um pouco disso, assim, né? A gente está também aperfeiçoando pouco a pouco essas perspectivas. Sim, obrigada. Então, prosseguindo, quem quiser falar a qualquer momento pode interromper, perguntar e falar. Então, depois de tudo que a gente discutiu e viu, hoje eu retomo a pergunta. Quais são os aspectos importantes ao ensino-aprendizagem de língua? A ideia é recuperarmos o que já aprendemos e fazermos uma sistematização disso, algo mais, né, assim, no sentido de concluir. Aqui eu coloquei esse esqueminha aqui, né? Por quê? Todo processo de ensino-aprendizagem tem riscos. E a gente sempre está exposto a esses riscos. Por mais que a gente se ache com a mente aberta, por mais que a gente estude, leia a respeito, esteja acompanhando os avanços científicos, tecnológicos, a gente sempre está diante de riscos. E esses riscos, às vezes, são muito incidentais. A gente não consegue prever, né? E, às vezes, a gente cai neles buscando evitá-los, tá? Então, eu queria falar um pouco disso para a gente poder problematizar isso na nossa ação diária.
né, na nossa ação de planejamento do ensino, de realização do ensino e de avaliação desse ensino, né? O primeiro risco que eu acho que todos nós corremos é o de descontextualização. O que é isso? É você tá fora da realidade do grupo, você tá fora da realidade dos avanços científicos, você tá fora da realidade dos avanços tecnológicos, das possibilidades de aplicação de novas estratégias, das últimas novidades que existem, né? E você, muitas vezes, na sua sala de aula, está fora da vivência que os estudantes trazem para aquele ambiente. Então, contextualizar, ter familiaridade, ter afinidade com as coisas é um ponto essencial para o ensino de língua. Então, estar descontextualizado é sempre um risco, porque nem sempre a gente percebe, né? Nem sempre a gente percebe que a gente está fora de algo, né? Por quê? Muitas vezes você está ali imerso no curso, imerso nos processos de ensino, mas você está descontextualizado. E o descontextualizar-se tem a ver, muitas vezes, com você estar desatualizado, tá? Então, isso é um risco. Então, a minha sugestão para vocês é que, por mais que vocês, por exemplo, tornem o ensino de língua a profissão de vocês, de fato, que você vá trabalhar só com ensino de língua, que você tente se atualizar constantemente, que você tente se contextualizar constantemente, né? O John Dewey, eu vou escrever aqui o nome, eu acho que é assim mesmo que escreve. O John Dewey, ele sempre fazia algumas reflexões sobre algumas questões didático-pedagógicas. E certa vez ele disse algo que tem a ver muito com a descontextualização. Ele disse assim que existem alguns profissionais que dizem ter 20 anos de experiência. Mas, na verdade, o que eles costumam ter é 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Isso é algo que nos diz muito sobre se descontextualizar, né? E esse é um risco. O risco da gente se formar, estar ali por dentro de tudo, aplicando as coisas novas, e com o tempo, com a mesma idade, com a repetição, a gente passar a só fazer o mesmo do mesmo. E reproduzir aquilo sem uma avaliação crítica, sem uma atualização, sem os detalhes de percepção do contexto, das mudanças, das variações, das transformações, sejam sociais, sejam no âmbito de ensino, sejam nos recursos disponíveis, seja nas tecnologias utilizadas. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente, tá? A gente tem contato com vários professores assim, né? Que estão ultrapassados, se descontextualizaram. Que eles dão uma disciplina num semestre e no outro eles repetem igualzinho a mesma coisa, né? Eles acabam virando um pouco autômatos, assim, né? Reproduzindo um trabalho mecânico, automático. Isso é a expressão de descontextualização. Então, a gente não pode ter um tempo de experiência e só repeti-lo. A experiência, ela precisa constantemente de um novo fôlego de vida, de ser renovada, tá? Daí a importância da gente se envolver com isso. Outra coisa é posturas inapropriadas, né? A gente ensina língua em contextos diversos, assim, né? O ensino de língua numa disciplina da universidade, de um curso de letras, é diferente do ensino de língua para o direito, do ensino de língua para ciências da computação, é diferente do ensino de língua num curso do PET, do ensino de língua no extracurricular, e cada um demanda de você um posicionamento e uma postura.
Às vezes, em alguns, você tem que usar um tipo de linguagem, um tipo de registro. No outro, você tem que usar outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E em postura inapropriada também está o papel que você assume, né? Porque o papel de professor, ele é um papel também dinâmico, né? Então, em alguns ambientes você vai ter uma interferência menor, você vai fazer aquele papel de facilitador mais distante. Em outros, você vai ter que fazer um papel mais de mentoria, mais próximo, de maior acompanhamento. Então, isso é algo que a gente percebe na prática. Esses pontos que eu coloquei aqui, muitas vezes não são pontos que a gente ensina, mas são pontos que a gente aprende na vivência da prática do ensino, tá? Outro risco é a gente começar a generalizar ou a reduzir as coisas, né? Eu sempre tenho dificuldade, eu sempre alerto as pessoas, quando vão ensinar, principalmente língua e cultura, que evitem usar termos do tipo sempre, todo, tudo, nunca, nada. Esses termos, eles são termos perigosíssimos e, na maioria das vezes, totalmente mentirosos, tá? Por quê? Muitas vezes a gente está ensinando língua, a gente está ensinando cultura, a gente fala assim, não, porque os falantes dessa língua sempre fazem assim. Isso nunca pode ser utilizado. Pera, não é assim. A gente sabe que não é. Sabe que não é. O falante nativo da língua, ele está lá explorando a língua, fazendo trocadilho, brincando, explorando construções. Ele não é um falante perfeito da língua. Né? Essa ideia de uma língua perfeita sendo falada, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem palavras que a gente deve começar a cortar das nossas aulas, né? E algumas que eu citei aqui são essas: sempre, todo, nunca, ninguém, nada. Então, essas palavras muito generalizadoras ou reducionistas, a gente tem que começar a tirar. Tirar. Evitem usar. Evitem. Né? E sempre levem os alunos a refletirem, porque senão eles começam a reproduzir essas generalizações e esses reducionismos como se fossem verdades. Tá? E isso a gente acaba fazendo a meia-culpa, né? Porque a gente acaba induzindo visões sobre língua e cultura que não são visões reais. São visões que alimentam preconceitos linguísticos, discriminações culturais, racismos e etc. Tá? Que estão muito ligadas a esses usos vocabulares, tá? Outra coisa muito perigosa é a gente ser muito distante dos estudantes. Gente, a gente tem que tentar aproximar ao máximo, conhecer, ouvir, sair desse lugar de suposto saber, de dono da língua, de dono do conhecimento, trocar com os alunos, né? Ouvir o que eles têm também a trazer, a contribuir, buscar conhecer os interesses deles, o que eles gostam. Isso é muito difícil quando a turma é muito heterogênea. No caso do PET, as turmas costumam ser demasiadamente heterogêneas, tanto em relação a perfil linguístico, quanto a gênero, idade, né? São muito diversas. E isso nos faz se desafiar mais a conseguir se aproximar dessa realidade que é diversa. Então, isso serve para quebrar mitos de homogeneidade. A gente tende a querer turmas homogêneas, porque a gente acha que todo mundo igual, pensando da mesma forma e nivelados, vai funcionar melhor. Nem sempre isso é uma realidade, né? E aí, a gente pode ampliar esses nossos olhares e nossas visões. Outro risco
do processo educacional, do processo de ensino-aprendizagem, é a ausência do planejamento. Às vezes a gente cai nesse mecanicismo e também acha que não precisa preparar a aula. E começa a reproduzir práticas e coisas de maneira não refletida, não problematizada, tá? Então, a gente precisa sempre planejar. A ausência de planejamento é um risco. A gente, eu já sei o bastante, então não preciso. Já viu aquelas pessoas que são chamadas para falar num evento, não preparam nada, né? Não preparam slide, não prepara tópicos, não prepara texto, ela fala assim, não, eu sou o bambambam dessa área, eu chego lá e falo livremente. E às vezes é um fracasso, porque ninguém consegue acompanhar aquela linha de raciocínio, porque a pessoa fala para ela mesma. Quando a gente não planeja, a nossa tendência é falar para a gente, não é falar para o outro, né? Porque quando a gente planeja, o outro é colocado em evidência no nosso planejamento. A gente pensa no nosso público, pensa no nosso interlocutor. É diferente, né? Outra coisa que está muito ligado à generalização e ao reducionismo são os estereótipos e as estigmatizações, tá? A gente tem umas coisas muito assim, né? Que a gente transforma em estigma e estereótipo. Por exemplo, aluno mais velho na sala, esse tem dificuldade, não aprende, não desenvolve bem. Então, a gente acaba reproduzindo tanto isso, que na hora que a gente vai ensinar, a gente desconsidera aquela presença, né? Então, a gente tem que começar a evitar isso, né? Eu sempre tenho esse cuidado, porque a gente tende muito a estigmatizar alguns alunos. Falar, não, aquele aluno é o aluno difícil. Aquele é o que não aprende. Aquele é o que dá problema. Né? E aí esse estigma já te impede de ver o estudante como um estudante. Você passa a ver ele como o problema. Né? Isso acontece muito no âmbito da educação inclusiva, porque muitas vezes as pessoas olham os alunos com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades, e já taxa ele, estigmatiza, marca. E aí a pessoa só enxerga a deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento ou as altas habilidades, mas não enxerga a pessoa. Não enxerga o sujeito que aprende, não enxerga o sujeito que entra em interação, que tem coisas a ensinar, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Que, por exemplo, a Carolina falando que um aluno trouxe uma informação super importante, né? Que ela não sabia, falando que o francês é uma língua postal internacional, né, pela experiência de vida dele como carteiro. Também o Marcos está falando aqui sobre a questão de ter estereótipos sobre o alemão e muitas pessoas acharem que o alemão só é falado na Alemanha. Isso acontece muito, né? E as pessoas, às vezes, não têm tanto estereótipo que não consegue pensar nem na variação das línguas, né? Acha que é aquele padrão, aquele jeito e tal. Esses estigmas que as línguas carregam, né? Alemão é impossível de aprender, alemão é muito difícil. E muitas vezes a gente propaga isso, né? A gente propaga isso nas nossas falas, né? É como se, assim, tem uma língua mais difícil, mais complexa, mais complicada que a outra. Não, as línguas são diferentes. Né? Para um falante daquela língua se tornou fácil, ela não é complexa. Aprender uma outra que é. Agora, se ele vai aprender uma língua mais próxima ou mais distante, isso vai interferir na dificuldade que ele vai ter, claro. Então, a gente tem que começar a ter essa visão. Toda língua é tão difícil quanto. Toda língua. Toda língua. Algumas vão ter mais desafios, porque vão ter mais, por exemplo, declinações, casos... e etc., do que outras. Mas isso depende muito da língua que você está aprendendo e da língua que você fala. Se é uma língua mais fácil, a mais próxima, você acaba tendo um desenvolvimento mais rápido e mais fácil.
Se é uma língua mais distante, você acaba tendo mais desafios para desenvolver, né? Então é isso, eu queria falar sobre esses pontos, porque muitas vezes são pontos que a gente não estuda, não considera e não aprende na nossa formação, né? Dando continuidade, então a gente chega aí numa sistematização de ponto de partida, né? Eu sempre vou frisar isso. Reconhecimento, respeito e utilização da realidade dos cursistas. Se você chega numa sala de aula, num ambiente de ensino-aprendizagem, achando que ali você só vai ensinar, você já está errado. Tá? Por quê? A gente tem que ir levando o que a gente tem para compartilhar, mas sabendo que tem muito a ser ensinado a você. Né? Os professores que dizem assim, não, eu não tenho nada para aprender aqui, eu vim para ensinar vocês, são um bando de pedantes que, na verdade, deveriam aprender, inclusive, humildade. Né? Deveriam aprender, inclusive, como o conhecimento é. E por mais que você seja um bambambam em qualquer tema, você nunca o conhecerá por completo. Nunca, nunca, nunca. Aí pode usar o nunca, tá, gente? Porque aí é uma realidade objetiva. Por mais que eu me dedique, é muito difícil atingir uma vastidão quando ela é muito grande. Então, para eu não usar a palavra nunca, que eu disse para vocês não usarem, eu vou usar, é quase uma impossibilidade você conseguir conhecer tudo de uma determinada área ou assunto. Tá? Então, eu vou modalizar aí para ficar um pouco mais fácil aí para a gente aceitar, tá? E evitar usar o nunca. Então, a gente tem que sempre perguntar para os nossos alunos e observar neles os interesses e objetivos que eles têm naquele ensino de língua, né, que eles estão participando. Sempre avaliar as pressuposições e expectativas que eles têm sobre a língua, inclusive essas, né? O que vocês acham do alemão? Ah, muito difícil, impossível, tem umas palavras gigantes, tem muita composição e tal, para tentar chegar com eles, né, na ideia que eles têm da língua e, através daquela ideia, ir favorecendo que eles desconstruam alguns mitos, alguns estigmas, alguns estereótipos, né? Individualidades e coletividade. Cada aluno é cada aluno, gente. Turma homogênea não é homogênea, né? Turma nivelada não é nivelada. A gente tenta aproximar, mas não é, né? Então, a gente tem que ter sempre essa noção de quando eu estou com o coletivo e de quando eu posso trabalhar com a individualidade de um aluno. Quer dizer, eu posso oferecer algo para todos e ali para aquele aluno, às vezes, eu posso oferecer uma recomendação dentro do interesse dele, algo mais para ele. Às vezes, ele tem muito interesse em música, então eu dou uma recomendação, eu incentivo. Então, isso é importante. O grupo é uma coletividade, mas as individualidades não podem ser apagadas e não serão, tá? Ainda que você se esforce para isso. As regras e negociações. Gente, você tem que estabelecer, sim, as normas, né? Os critérios. Olha, no curso vocês vão precisar cumprir isso e isso, vão precisar respeitar isso, vão precisar observar aquilo, mas a gente negocia. Né? Aquele professor que é inatingível, que não negocia, ele prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Processos diários da nossa vida, gente, é sempre negociável. A gente sempre tem que negociar, principalmente se a gente quer sobreviver. E se a gente quer sobreviver em grupo, né? Porque se você quiser viver sozinho ou sobreviver sozinho, aí você não precisa negociar. Mas se você quer viver em sociedade, você tem que negociar o tempo todo. E dentro da sala de aula não é diferente. Aquele professor que se acha fodão, que quer impor, é assim, é assado, quem não fizer assim, então sai. Não adianta. Não adianta, não funciona. Você só prejudica seu processo de ensino-aprendizagem. Os alunos vão criar um estereótipo para você, vão te estigmatizar, e isso vai interferir na relação e na visão que eles têm ao seu respeito
e a respeito do que você ensina. Você já viu que às vezes você se apaixonou por uma língua, por um conteúdo, porque você teve um professor, um bom professor, que te seduziu, que te atraiu, e aí você pegou a referência do professor e ligou a área ao conteúdo? E o inverso também é verdadeiro, né? E é diretamente proporcional, né? Quanto mais você gosta do professor, você tende a aceitar melhor o conteúdo e a criar certa afinidade por ele. Vocês já viram quando tem um conteúdo que você odeia, e aí você tem um ótimo professor daquele conteúdo, aí você fala assim, nossa, não é que eu estou começando até a gostar de estudar isso? Então isso é algo muito importante para a gente avaliar e pensar, tá bom? Então seja sempre flexível, sempre, sempre. Você nunca vai perder por isso, né? Ser flexível não é ser frouxo, não é ser relaxado, não é aceitar qualquer coisa. Não. É ser consciente de que sempre é possível chegar a um outro acordo, tá? Sempre é possível ouvir o que o outro tem a dizer e mudar a minha opinião. E aí as facilidades e dificuldades. Esse é ponto de partida, gente. Quais as facilidades o meu grupo tem? Quais as dificuldades que eles enfrentam? Então, todos esses pontos que eu coloquei são pontos de partida. É de onde eu vou partir para alcançar um determinado objetivo de aprendizagem, para proporcionar o desenvolvimento de uma dada competência no meu grupo. Tá bom? Alguma dúvida sobre esses pontos? Eu estou tentando levar vocês a refletirem e a tentar sistematizar o que a gente já viu, tá? De forma mais aplicada. E aí, o que a gente faz então? Né? Partiu daqueles pontos e aí a gente cria um espaço de aprendizado individual e coletivo, porque cada um aprende e o grupo como um todo aprende, baseado em quê? Né? Isso é importante. Planejamento e regularidade. O que eu estou chamando de regularidade? Da constância de algumas coisas. Né? Eu vou dar um exemplo de algo que eu vivenciei hoje, por exemplo. Eu trabalho com uma disciplina junto com outra professora na pós-graduação, né? E a gente tem cerca de 30 alunos, mas cerca de 70% dos alunos são alunos que escolheram realizar a disciplina como alunos especiais, eles fazem disciplina isolada. Então, muitos deles nem estão na pós-graduação. Eles têm interesse ainda de entrar na pós-graduação. Então, nas primeiras aulas, eu estava tendo muita dificuldade no trabalho com os alunos, né? Por quê? Porque muitos deles não têm essa experiência de um trabalho na pós-graduação, do tipo de discussão, da importância da leitura prévia, de que o momento ali do encontro síncrono é um momento para discutir temas de forma mais sistematizada, mas que demanda conhecimento prévio, que demanda o resgate de literatura, né, de outros autores. E aí, no primeiro trabalho que a gente fez com eles em grupo, para sistematizar no grande grupo, eu fiquei muito, assim, surpreso, porque as discussões que eles trouxeram não conseguiram aprofundar no tema igual eu e a outra professora esperávamos. Então, a nossa expectativa ela foi frustrada, tá? E aí, na próxima aula, a gente teve que readaptar. E aí eu comecei a trabalhar com eles algumas coisas. Olha, vocês vão precisar discutir isso, registrem em tópicos o que estão discutindo, tragam autores. Olha, vocês vão ter que compartilhar isso nas notas depois, grupo 1, grupo 2. Os primeiros dias eles estavam perdidos, assim. Eles não sabiam quem era de que grupo quando eu abria as salas, porque aparece só número 1, número 2, número 3. Então eles ficavam perdidos, eles não observavam isso. E eu não pensei que eu tinha que explicar esses detalhes antes, porque eu pressupus que os alunos da pós-graduação
iriam prestar atenção nesses detalhes e iriam dar conta disso, né? Todos adultos, já fizeram uma graduação, já têm uma trajetória, mas eu vi que não era assim. Então, mesmo eu com toda a experiência de ensino, alimento também algumas visões. E aí eu tenho que ir lá quebrar a cara para eu falar assim, olha, se você tivesse tomado esse cuidado antes, você tinha conseguido um êxito melhor. E aí hoje de manhã, por exemplo, nós já estamos tendo aula há mais de um mês, né? Então nós já tivemos aí 5 semanas de aula. Hoje, por exemplo, eu iniciei a aula com uma discussão em 6 grupos e eles foram para os grupos e hoje eu não dei nenhuma orientação. Nenhuma. Porque eu já vinha sempre dando as orientações anteriores. Eu só orientei assim, olha, a sala vai fechar. Essas coisas para a pessoa, né, lembrar de copiar e tal. Assim que voltou para a sala, imediatamente, coisas que eu fiz antes, que eu fui mostrando, eles fizeram. Então, assim, sem eu pedir, quando eles retornaram à sala, eles já colocaram tudo nas notas compartilhadas. Tudo já tinha o título, Grupo 1, o nome do grupo. Antes eu fazia isso enquanto eles estavam no grupo, porque o primeiro dia foi muito fracassado. Então eu fui fazendo. E aí hoje eu falei, olha, como foi importante esse processo de eu ir retomando junto com a outra professora, discutindo, mostrando, falando da importância de sistematizar, da base. Então eu fui entrando nos grupos hoje para observar e as discussões estavam em outro nível, né? Resultado também das aulas. E aí, assim, os grupos já falando, olha, eu li em tal texto, tal autor falava isso, então a gente pode explorar esse aspecto. Olha, eu lembro que esse tópico foi discutido naquele dia na aula. Vamos retomar isso e adaptar. Então, as coisas foram funcionando. E hoje eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque tudo que a gente foi construindo nos encontros, hoje se concretizou sem a necessidade de eu ficar chamando atenção para aquilo, que é o que já acontece aqui no nosso grupo também. Por quê? Porque tem uma regularidade. E a gente aprende também com a regularidade. A gente falou até da repetição no ensino de línguas, né? A gente aprende com a regularidade, com a constância. Porque se a gente sempre muda o comando para comandos novos, às vezes a gente se perde um pouco. Então, essa regularidade, da forma que eu fui trabalhando no grupo, da forma que eu fui orientando o grupo para sistematizar os conhecimentos, para apresentar os conhecimentos, foi contribuindo. Hoje, por exemplo, vocês vão notar que eu fiz diferente. Sempre eu estava pedindo o grupo para falar e apresentar. Hoje eu mudei. Eu mesmo peguei o que vocês sistematizaram e li, e conversei e avancei. Porque, às vezes, também a gente quebra a regularidade para demonstrar que a gente pode trabalhar com outras possibilidades. Mas eu sei que vocês se organizaram, inclusive para falar, para alguém falar, né? Por quê? Vocês já tinham uma determinada expectativa criada na regularidade. Então, quando a gente quebra a expectativa, às vezes isso também contribui, tá? Então, eu não estou dizendo para vocês sempre serem iguais, mas para repetirem algumas ações e saberem que em alguns momentos vocês podem fazer essas alterações que elas também vão ser benéficas, tá? Relações agradáveis, tá? E estímulos para os alunos sempre, tá? Não é essa ideia behaviorista não, tá? Comportamental, de o aluno fez certo, eu dou uma coisa positiva. O aluno fez errado, eu faço uma coisa negativa. Né? Reforço o comportamento positivo, combato o comportamento negativo. Não, não é isso, tá? O estímulo que eu quero dizer é você sempre, por exemplo, o aluno mostrou uma coisa legal, claro, você pode dar um reforço positivo. Isso não está errado. Mas é mais que isso que eu quero dizer, tá? É você sempre estar disposto a estar junto com o aluno naquilo também que ele propõe. Às vezes o aluno traz uma dúvida, traz uma observação e você fala assim, ah, tá bom, mas a gente não vai falar disso não é a proposta. Então isso às vezes é desestimulador, embora seja um reforço negativo também, né? Então os estímulos estão ligados ao behaviorismo, sim, a você apoiar comportamentos positivos e,
né? Rejeitar os que você não acha positivos, né? Reforço e não reforço, mas eu não quero dizer do estímulo só nesse sentido. Eu quero dizer mais nessa abertura, para os alunos poderem falar, para os alunos poderem errar, para os alunos poderem propor coisas diferentes para você, te fazerem pensar, mudar a postura, tá bom? Posturas autocríticas e reflexivas. Sempre é importante, tanto da parte dos alunos, quanto da nossa parte. Né? Pensar, isso eu fiz, foi bom, não foi bom, e reconhecer isso, não tem problema nenhum. Falar assim, pessoal, essa atividade eu esperava isso, mas não funcionou bem assim. Não funcionou porque eu poderia ter feito isso e não fiz. Então agora nós vamos ajustar juntos. Vamos refletir sobre isso. Por que não funcionou? Por que funcionou? Isso é muito relevante. Tá? E ajudar os alunos a pensarem assim também. Ai, professor, eu errei, eu sou burro. Não, por que você errou? O que você pensou na hora de fazer? Porque isso contribui para o aluno também criar uma meta-reflexão, pensar sobre o processo de aprendizagem e se conhecer, tá? Então, isso tem a ver com a avaliação contínua. A avaliação não é feita no fim do processo, a avaliação é feita o tempo inteiro. E o aperfeiçoamento não é só para o próximo curso. O aperfeiçoamento é para o próximo momento, para a próxima atividade, para a próxima aula, tá? E você ser uma pessoa consciente e flexível, tá? Ter consciência dos seus limites, ter consciência dos pontos que você tem que são frágeis, daquilo que você faz melhor, para você poder explorar isso e ser flexível para se adaptar às demandas e não impor coisas a você mesmo, tá? Porque senão a gente se sobrecarrega, se estressa, tem sensação de fracasso, gera ansiedade. Então, seja consciente de você e explore aquilo que você tem de melhor, aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que você gosta, e vá a pouco trabalhando com aquilo que você precisa melhorar, né? Com aquelas deficiências que a gente tem e precisa lidar com elas e supri-las. Tá bom, então para a gente ir já caminhando assim para um encerramento mais da aula de hoje, eu queria falar isso. Quais seriam, então, que a gente falou dos aspectos importantes que podem ser geral para qualquer ensino-aprendizagem. E agora eu vou tentar focar um pouco mais na concretização da aula de língua. Tá? Aqui eu coloquei alguns pontos, que estão interligados, que são relevantes, tá? E que sistematizam tudo que a gente falou até agora. Primeiro, heterogeneidade do público é um ponto relevante, tá? Segundo, diversidade do fenômeno. O fenômeno de ensino de língua ele é diverso, ele nunca ocorre da mesma maneira. Cada momento é novo, tá? É aquela velha história lá do Heráclito, né? Um homem não se pode banhar na água do rio 2 vezes, porque o homem já não será o mesmo, nem as águas do rio serão as mesmas. Então, se eu entrei na água do rio agora, amanhã tudo já mudou. Se eu entro de novo, é outro rio e é outra pessoa, né? Porque a gente muda o tempo inteiro. Outra coisa, singularidades e individualidades. Sempre é importante observar isso, tá? As concepções e abordagens que eu tenho sobre o ensino de língua e as concepções também que os aprendizes têm sobre o que é o ensino de língua, sobre o que é aprender uma língua. As próprias características da língua, porque essas características também são variáveis, e a interferência de uma língua sobre a outra. Esses são alguns pontos que eu selecionei que são importantes para vocês pensarem sempre que forem ensinar uma língua, sempre que forem planejar um curso, planejar uma aula de língua, tá? Ver se as línguas são mais próximas, mais distantes. Por exemplo, se eu vou trabalhar com português e espanhol, as línguas têm muito mais influência sobre a outra do que se eu for trabalhar com português mandarim, né? Isso é óbvio, tá?
Então, é óbvio, essa é outra coisa que a gente fala muito, né? E que eu sempre me critico, eu sempre faço a autocrítica. Nada é óbvio. Sempre quando eu falo assim, isso é óbvio, isso é evidente, eu digo para mim mesmo lá no fundo, falou besteira. Nada é óbvio, né? Porque para ser óbvio tem que estar sobre determinadas condições de temperatura e pressão bem delimitadas, perfeitas, né? Porque se não forem as condições perfeitas, nada é óbvio para ninguém. Então a gente tende muito a falar isso, né? Sempre quando eu releio textos que eu escrevi, eu vejo lá, eu falo assim, é óbvio que eu falo, gente, que besteira que eu falei, não é óbvio que. É eu que estou considerando que para mim é óbvio, mas não é óbvio, né? Não há obviedade em si mesma. É a gente que atribui a alguma coisa, né? Então essa é uma autocrítica aí que eu aproveitei para fazer para vocês, né? Isso, e a gente vai usando esses termos, por exemplo, né, Carmen? Você falou, nada é óbvio mesmo, né? Então, isso é interessante. A gente sempre usa a linguagem, e a linguagem ela é muito importante porque ela nos permite refletir sobre a própria linguagem, né? A metalinguagem. Então, isso é muito legal, muito legal. Porque aí a gente começa a prestar atenção nesses termos e aí a gente se pergunta, mas é óbvio mesmo? Nada é óbvio. Aí a gente pergunta, mas será que não tem alguma coisa que seja óbvio? Tem, em determinadas condições ideais, né? Então eu não posso dizer que nada é óbvio, porque se eu tenho condições ideais, alguma coisa pode ser óbvia. Então esse tipo de reflexão é bem legal da gente fazer. E todos são feitos no âmbito da linguagem, né? Então eu proponho para vocês, né, e espero que durante todas essas discussões que nós fizemos na formação, hoje é o último dia que a gente tem conteúdo propriamente dito, né? Porque no dia 30 a gente vai conversar sobre as experiências, sobre as vivências, então a gente não vai ter um conteúdo propriamente dito, mas eu espero que essa formação tenha servido para levar vocês a pensar em uma abordagem para o ensino de língua, né? Aqui eu não quero falar das abordagens que já existem. Abordagem estruturalista, abordagem comunicativa, abordagem interacionista, abordagem audiolingual. Não quero falar dessas coisas. Eu quero falar aqui dessa abordagem que você faz e que seja dinâmica e participativa, que seja relacional e dialógica, que seja cultural, social, que seja estratégica e sequencial, né, progressiva, concatenada, que seja crítica e consciente, que seja motivacional, né, estimuladora e também prático-ativa. Tá? Então, eu espero que o curso tenha servido para levar vocês a pensarem na importância desse tipo de abordagem para qualquer relação de ensino-aprendizagem, né? E no nosso caso aqui, para o processo de ensino-aprendizagem de línguas, tá bom? Então eu espero que o curso tenha levantado questões nesse sentido e tenha estimulado vocês a isso, tá? Agradeço todo mundo pela atenção, mas nós temos ainda 10 minutinhos abertos para o nosso diálogo, aproveitando que hoje é o último dia de conteúdo. Então, eu ouvi vocês, queria que vocês estivessem livres para falar, tá? Então, podem comentar sobre a aula de hoje, se deu para fazer uma síntese de tudo que a gente discutiu, e avaliar um pouco o impacto do curso na prática pedagógica de vocês no ensino de língua. O Marcos quer começar? Se puder abrir a câmera, Marcos. Gostaria, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Tô meio bagunçado, cabelo bagunçado. Tá legal. Tranquilo. Mas, bem, o que eu queria comentar, né, é sobre esse impacto que o professor aí acabou de comentar. E tu percebe quando algo surte impacto, quando na prática, né, durante a prática, você reflete sobre, né? E às vezes eu já me peguei
fazendo alguma coisa que eu imediatamente pensei, opa, peraí, tá bem assim, né? Tipo, vou pensar em outra forma de explicar ou muitas vezes de corrigir. Então, eu acho que o impacto maior é este, né? Quando a gente tem essa autopercepção e na hora da prática mesmo, né? Seja antes, né? Mas no momento que está ocorrendo essa percepção acontecer, é quando você realmente tem a noção do impacto, né? Que você aprendeu, que você está ali praticando aquilo que você viu, né? E teve muitas coisas assim aqui nas formações, não só nessa, né? Nesse ciclo, já estou aqui num terceiro ciclo de formação e é sempre muito produtivo. É sempre bom relembrar certas coisas, até porque a gente, quando dá aula, esse é um processo, né? Então sempre coisas vêm, coisas vão, e na formação também, coisas vêm, coisas vão, e como a Caroline ali falou, a autoconsciência, né? Se torna algo constante. Ok, obrigado, Marcos. É isso aí. O Marcos já é veterano. O Marcos já fez uma formação presencial e 2 online, não foi, Marcos? Isso, eu Então, o fiz Marcos já uma. está aí veterano na área. E é prova de que as 3 formações foram diferentes. Ainda que alguns conteúdos tenham se repetido, a forma que eles foram abordados e trabalhados foi diferente. Isso é legal. Quem mais quer falar? Eu Eu só, também quero. Pode falar, pode falar. Caroline. Pode falar. Eu só quero falar uma coisa, assim, eu tenho falado várias vezes já durante a formação, vou ligar minha câmera rapidinho aqui, é que vendo esses últimos pontos que você colocou ali, enfim, de propor para a gente ter uma abordagem que tem essas características, né? Eu fiquei aqui pensando, puxa, é tudo muito desafiador, né? A gente falou agora da autoconsciência, o Marcos falou, e às vezes eu fico até me cobrando demais, assim, às vezes eu fico até com medo, será que eu vou me lembrar daquelas coisas? São tão importantes, gente, é tão importante ter abordagem cultural, é tão importante ser crítico, é tão importante tudo isso, será que eu vou me lembrar e tudo, mas assim, a gente faz o máximo que a gente consegue, e é importante já isso, né, já ter essa autoconsciência. Aí o que eu queria falar é assim, que é muito desafiador, que às vezes a gente se pega fazendo a coisa, fiz, né, tipo, corrigi a aluna na hora que ela errou, será que vou causar um trauma, será? E enfim, mas essa consciência que a gente está tendo, se não é muito desafiador ter que pensar em tudo isso, tanto preparando quanto participando da aula e dando aula, mas não vale a pena se não for assim, para mim. É isso que eu queria falar. Obrigada por tudo, para o Pet e para os colegas. E é legal, Caroline, porque a gente erra, claro. Quantas coisas no ensino, com anos de experiência, eu vou lá e faço errado e falo, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu já sei que isso não funciona, eu já sei que não dá certo assim, eu tenho que considerar isso, eu tenho que ser mais assim. Então, e a gente vai internalizando pouco a pouco isso, mas a gente sempre pode errar. O que a gente tem de vantagem? Que quando a gente erra e tem consciência de que errou, a gente pode voltar e reparar o erro, né? E isso é algo bem legal. Então, pouco a pouco a gente vai internalizando e isso vai se tornando mais natural, né? Eu prefiro usar natural do que automático, assim, porque vai se tornando mais natural e no momento em que você desvia daquela naturalidade, você já se dá conta, fala, opa, tem algo que eu preciso reavaliar e aperfeiçoar, né? Tô vendo aí o pessoal agradecendo, né? E eu também agradeço. Para mim é um momento ótimo que eu posso também pensar, refletir, discutir.
às vezes falar umas coisas mais aleatórias, né, para a gente poder ver se é isso mesmo, se não é. Então, eu me sinto bem à vontade aqui nos momentos de formação e de diálogo com vocês, e para mim é bem importante, tá? Alguém mais quer comentar, quer falar? Não? Então é isso. Muito obrigado. Desejo a vocês aí boas aulas. A gente já está caminhando para o final. E o nosso último encontro aí, que a gente vai fazer uma avaliação de como foi o semestre, né, de como deu certo, o que não deu certo, para a gente poder aperfeiçoar para o futuro, é no dia, se eu não me engano, 30 de setembro. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Isso, dia 30 de setembro. Então, eu quero aproveitar, a partir de amanhã, a gente já vai estar divulgando o sarau que a gente vai fazer de lançamento do livro, do PET Literário. Acho que todo mundo já conheceu o livro, né, do PET Literário. Esse livro aqui, ó, eu vou mostrar. Esse livro, ele está disponível para download, tá? Não sei se vocês têm o link, eu vou colar aqui no bate-papo de novo. É bem legal. Tem textos também em outra língua. Deixa eu ver se eu acho aqui o link. Aqui, já peguei. Vou colar aqui para quem quiser baixar o livro, que é um dos projetos que a gente tem também no PET. Aqui o link para vocês baixarem, tá bom? A gente vai fazer um sarauzinho bem legal no dia 23 à noite, tá? Então, vocês todos estão convidados a participar. Amanhã a gente já deve começar a divulgar. Então, vai ser um momento de ler alguns textos, ler poesias e conversar abertamente aí sobre a linguagem, sobre a literatura, sobre a língua, tá bem? E todos estão convidados a participar. Vai ser um momento que eu acho bem importante, bem legal. Tá bom? Então é isso. A gente vai divulgar nas redes sociais do PET. E depois a gente vai, no dia, mandar um linkzinho para quem quiser um certificado de que participou do sarau. A gente também vai enviar o certificado. Vai ser muito legal. E provavelmente no sarau a gente vai sortear alguns volumes impressos. Então é uma oportunidade também de ter o livro impresso, tá bom? Então é isso. Abraço para todo mundo.